Abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. E falando sério, eu vou pregar esta noite eu sempre prego com muito temor, mas hoje com um temor ainda maior, porque falar da nossa culpa, e talvez vocês tenham percebido aí o repertório, A gente falou só sobre graça hoje, É porque essa é a resposta para a nossa culpabilidade, Nós somos de fato culpados, Nós vamos mostrar isso na palavra hoje, porque nós vamos ler Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, que nos diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Deus, por misericórdia, fala conosco nesta noite, nos dê entendimento da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ilumine, a Deus, que ninguém saia daqui com dúvidas, mas que nós saiamos daqui com a convicção que a Tua Palavra nos dá, em nome de Jesus. Amém. Nós somos pecadores, e eu acho que todos aqui concordam com isso. Talvez alguém não concorde, mas para usar a própria Bíblia para afirmar o que nela está escrito, apesar de nós já termos lido no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos que não há um justo, nenhum sequer, e depois nós vemos no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu ainda posso ler o capítulo 8 de 1 Reis, versículo 46 e 47, que diz: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque,
Não há ninguém que não peque. E tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. Salmo 143, no versículo 1 diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, para nós vermos que Paulo, ele não está inventando algo. Essa convicção de que nós somos pecadores, ela já é desde o princípio. Porque quando Deus criou o homem na sua perfeição, Ele deu ao homem um lugar perfeito, uma vida perfeita, a imagem e semelhança daquele que é perfeito. Mas o homem, ele pecou. O homem pecou. E ele abriu mão de tudo o que Deus havia lhe dado através do seu ato pecaminoso. Porque o pecado, ele criou uma ruptura entre o homem e Deus. E Deus, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Ele é santo, santo, santo. Há um tempo atrás eu aprendi que a santidade de Deus é o seu atributo regulador. Por quê? Porque a sua santidade, ela regula absolutamente tudo sobre Deus. Você não vai ler na Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Você não vai ver na Bíblia dizendo que Deus é justiça, 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 que Deus é graça, graça, graça. Mas você vai ler em Isaías capítulo 6 dizendo que Ele é santo, santo, santo. Porque a santidade, ela alcança todos os atributos de Deus. Então, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, e até a ira de Deus é santa. Então, quando o homem peca, ele se afasta de Deus, porque a lei de Deus já estava estabelecida, e ela dizia: olha, o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que pecar certamente morrerá. E Paulo começa a sua carta dissertando sobre isso e falando que o pecado, ele não escolheu um grupo de pessoas, né? O pecado, ele alcançou a todos nós somos pecadores. Em Gênesis capítulo 8, depois de ter mandado dilúvio, depois de ter passado dilúvio, salvo a família de Noé, preservado a raça humana, a vida, colocado o arco no céu, feito uma aliança com o homem, Deus, ele conclui o capítulo 8 de Gênesis dizendo: eu não contenderei mais com o homem, porque o seu pecado é desde o seu nascimento. Não existe ser humano que nasceu nesta terra que não tenha pecado. Não existe. E o problema é que o nosso pecado, ele é contra Deus. Ele é contra Deus, ele é sempre contra Deus. Davi, quando fez aquela tragédia, cometeu aquela tragédia com Batseba, e ele adulterou, e ele matou Uzias. Às vezes a gente fala muito que ele matou Uzias, mas ele não matou apenas Uzias, ele matou um monte de gente para matar Uzias. E depois de ter feito tudo isso, no Salmo 51 a Bíblia diz que ele orou, ele lamentou diante de Deus, e ele disse: contra ti, somente contra ti pequei. Ou seja, mesmo tendo pecado contra Batseba, mesmo tendo pecado contra sua família, mesmo tendo pecado contra Urias, mesmo tendo pecado contra o seu exército, mesmo tendo pecado contra todo o seu reino, a conclusão de Davi é: contra ti, Senhor, somente contra ti pequei. Então o nosso pecado, ele sempre é contra Deus, um Deus que é santo, que é justo. E naturalmente, sendo Ele um juiz justo, Ele tem que nos punir por esse pecado. Ele tem que nos punir por esse pecado.
Imagina que um assaltante entrou na casa de uma pessoa e ele foi lá e roubou todos os bens, matou toda a família, só sobrou uma pessoa. E aí, anos depois, no dia do julgamento, aquele assaltante, ele está na cadeira dos réus, está diante dele o juiz, os júris, advogados, pessoas assistindo aquele julgamento, e no final, na hora de dar a sentença, com tantas provas de que ele cometeu todos aqueles atos, o juiz olhasse e falasse: olha, eu tenho aqui uma pena perpétua para você, você vai passar a vida toda, você deveria passar a vida toda na prisão. Mas eu sou um juiz muito bonzinho, eu não acho que ninguém mereça passar tanto tempo assim na prisão. Então, por causa disso, eu acho que você tem que ser livre. Prisão é uma coisa muito cruel. O que as pessoas vão dizer desse juiz? Esse juiz, ele é injusto, ele é mau, ele não presta, ele não serve para aplicar a lei, ele não é capaz de fazer isso. Um juiz, ele precisa, é função dele aplicar a lei. Então, se Deus, ele é justo, e a Bíblia diz em Salmos 11, versículo 7, que por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus, ele é justo. Então, se Deus, ele é justo, ele precisa nos condenar. Ele precisa nos condenar, porque se a justiça de Deus é santa, ela não falha. Ela não falha. Então nós estamos condenados, somos culpados, nós somos réus, estamos diante de Deus e não temos como atender toda a sua lei, cumprir todos os requisitos, a ponto de dizermos para Ele: olha, nós estamos aqui para dizer que nós somos justificados por nós mesmos. Por isso que Paulo, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Paulo está dizendo com carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, como algumas versões, é que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: olha, me dê a sua glória, porque eu tenho direito a ela, porque somos culpados, e culpados que somos, nós não alcançamos esta glória, nós não alcançamos esta glorificação, nós não alcançamos a aprovação de Deus. Por isso diz a Bíblia: nós estamos destituídos da sua glória, nós carecemos da sua glória, porque é impossível alcançá-la. Então é fato consumado, nós somos pecadores, nós somos culpados, não há um justo nenhum sequer. Então eu e você, todos nós, desde o menor até o maior, somos pecadores, somos culpados, e é ponto pacífico, Deus é justo, e pela sua justiça não há escapatória, nós precisamos ser punidos, nós temos que ser punidos. Mas aí vem João 3,16, quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma extraordinária, que nem o próprio Cristo a descreveu, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa! Alguma coisa no plano de Deus mudou para que essa situação de culpabilidade nossa, ela fosse alterada. Por isso Paulo vai dizer a partir do versículo 21, ou no versículo 20 ele vai dizer: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Se não houvesse lei que dissesse: você não pode cruzar o sinal vermelho, eu poderia cruzar o sinal vermelho, porque não tendo lei sobre isso, não há desvio, não há pecado, não há violação. Se ninguém dissesse que não se pode roubar, que não se pode matar, as pessoas fariam isso e elas não seriam culpadas por isso. Mas por causa da lei, porque existe lei, nós temos conhecimento de que nós erramos, de que nós a violamos. Por isso Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E agora ele vira o seu discurso, porque até agora ele vem mostrando como que nós somos pecadores, como nós somos culpados. Ele vai dizer: mas agora sem lei, sem as obras da lei, ok? Sem as obras da lei,
sem a ação da lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei, maiúsculo, e pelos profetas. Toda vez que nós vemos na Bíblia leis e profetas, ele está se referindo à Bíblia, à palavra, ao Velho Testamento, à lei e os profetas. Então, agora ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo, o enviado de Deus. Então Deus envia Jesus Cristo a este mundo com um propósito muito claro. Ele vem para cumprir o propósito de Deus. E por isso que Jesus é enfático, ele repete isso algumas vezes. Quem me vê a mim, vê meu Pai. Eu faço as obras de meu Pai. Porque de fato, o que Jesus está preocupado em realizar é aquilo que o Pai determinou para que ele realizasse. Ou seja, a justiça de Deus se manifestou tendo a lei e os profetas. Ou seja, todas as profecias, a lei e tudo que foi escrito dava testemunho daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Então, quando Isaías escreve acerca do Messias, ele está apontando sobre Jesus. Quando o salmista escreve acerca do Messias, ele está dizendo, ele está falando sobre Jesus. Quando toda a palavra no Antigo Testamento, ele aponta para esta promessa, ele está se referindo a Cristo. Então, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para que a justiça de Deus ela fosse cumprida, nós teríamos que ser punidos pelos nossos pecados. A nossa culpa, ela teria que sofrer as consequências. Mas Jesus Cristo, ele vem, ele morre na cruz do Calvário, ele se oferece como sacrifício por mim e por você. Ou seja, Jesus na cruz, ele vai justamente cumprir a justiça de Deus. Como disse Isaías, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, quando ele sobe ao Calvário, quando ele sobe aquela cruz, ele vai lá para ele satisfazer a justiça de Deus. Então Deus, ele derrama sobre Cristo a sua santa ira, ou seja, o juízo que estava direcionado a mim e a você, é direcionado a Cristo. Tanto que Jesus, quando está na cruz do Calvário, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ao Pai, o Pai, ele moeu o Cristo, o seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Ao Pai agradou moê-lo. E isso tudo para que a sua justiça ela fosse satisfeita. Alguém teria que pagar pela nossa culpa. E ele vai dizer: porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que é justificação, Justificados gratuitamente por sua graça, Parece uma redundância, Justificados de graça por sua graça. Cristo na cruz do Calvário, ele paga o preço pelo nosso pecado. Ele toma sobre si a sentença que estava direcionada a nós. Quando ele diz: está consumado, acabou. Agora, o escrito de dívida que estava sobre mim e sobre você, ele foi rasgado completamente. E nós fomos, de uma vez por todas, justificados em Cristo Jesus. Agora vamos imaginar a cena do julgamento, do réu. Nós estamos sentados no lugar do réu. Nós estamos com a sentença sobre nós. Deus é o justo juiz que está julgando. E pela sua justiça nós merecemos a condenação, nós devemos ser culpados.
Mas agora Cristo, Ele se apresenta como aquele que nos justifica. Ou seja, Ele tira a culpa que estava sobre nós. Nós somos culpados? Somos culpados. Mas nós éramos culpados. Agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E a culpa foi tirada de nós para todo sempre. Agora não tem mais culpa, não tem mais peso, não tem mais carga, não tem mais fardo, não tem mais tristeza, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais desesperança, porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, santificados pelo seu sangue, purificados pelo seu sangue, justificados pelo seu sangue. Agora nós somos feitos nova criatura, e Ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por quê? Porque não há absolutamente nada que nós possamos fazer para modificar isso. Não está em nós o querer ser salvos, não está em nós a manutenção da nossa salvação, não está em nós a rejeição da nossa salvação, porque é Deus que opera todas as coisas em todos nós, conforme a sua graça, conforme a sua vontade. Quando nós estávamos afundados no lamaçal do pecado, perdidos em nossa vida pecaminosa, Ele estendeu a sua mão poderosa com misericórdia e com graça para nos alcançar. É Ele quem nos tira do lamaçal do pecado, é Ele que rasga o escrito de dívida que há sobre nós, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos regenera. Primeiro nos regenera, então nos justifica, ou seja, nós somos feitos nova criatura, como quando Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, mas como? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não tem como, eu sou grande. E Jesus vai dizer, você precisa nascer da água do Espírito. Ou seja, que Jesus está dizendo, Nicodemos, é o Espírito Santo de Deus dentro de você, te transformando de dentro para fora, te fazendo nova criatura. Não mais aquele pecador, não mais aquele que olhava para a lei e achava estar nela a possibilidade de alcançar a sua salvação, porque o homem, na sua presunção, no seu orgulho, no achar que por suas próprias obras ele poderia fazer alguma coisa diante de Deus, isso tudo cai por terra, porque a lei ela nos mostra o quão pecador nós somos e o quão nós precisamos de um Salvador. E por isso Deus ele envia Jesus Cristo para nos justificar. Ele cumpre a justiça de Deus, ele recebe a sentença que estava sobre nós, e agora ele nos justifica. A dívida foi rasgada, e ele diz, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção era um preço que se pagava pela libertação de um escravo. Então imagina, né? Os romanos eles iam lá, faziam guerra, invadiam um país, uma cidade, e aí eles traziam os homens, né? O exército lá que perdeu a guerra, e eles ficavam presos ali, expostos, e qualquer um ali podia pagar para comprar um escravo daquele, né? Ou podia pagar pela sua liberdade. Imagina um soldado que foi lá, estava na guerra, se apaixonou por uma jovem lá, só que ela era da cidade do lado de lá, e aí ela veio e ficou lá para ser vendida como escrava, e ele podia pagar um preço para libertá-la, para que ela fosse livre e pudesse casar com ele. Esse tipo de coisa acontecia. Esse preço que se pagava pela liberdade de um escravo era chamado de redenção. Quem pagava o preço era chamado de redentor. Nós estávamos escravos, nós éramos escravos dos nossos delitos e pecados. Por quê? Porque o pecado está na nossa natureza e nós estávamos amarrados. Não há possibilidade de nós não sermos, ou de nós pelas nossas próprias forças desamarrarmos isso. Nós éramos escravos. Mas a Bíblia diz que Ele, Cristo Jesus, Ele pagou o preço, e por isso nós somos justificados. Porque a escravidão que nos escravizava, ela foi quebrada de uma vez por todas na cruz do Calvário. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, Jesus vai dizer, se o Pai vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a todos nós que fomos livres, que fomos libertos pelo Pai, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós somos de uma vez por todas livres do pecado. Agora o pecado não tem o poder de nos condenar, de nos arrastar para o inferno. E ele vai continuar.
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. A mesa da propiciação era a tampa da Arca da Aliança. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos levando o sacrifício para espargir o sangue em cima do propiciatório, da mesa da propiciação, para que, se Deus assim aceitasse aquela oferta, aquele sangue que estava sendo derramado, a sua ira ela seria aplacada. Ou seja, aqueles que tinham cometido pecado, eles entendiam que a ira de Deus poderia vir sobre eles, então eles derramavam sangue para que a ira de Deus ela fosse aplacada. Então, quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, é como se a ira de Deus ela tivesse sido lançada sobre Cristo. Ela foi lançada sobre Cristo, ele sofreu a consequência pelo nosso pecado, para que um caminho fosse criado diante de nós, para que nós escapássemos desta ira. Agora nós não olhamos mais para Deus como aquele que vem sobre nós com juízo, para aquele que vem sobre nós com a sua ira, para nos punir sobre o nosso pecado, porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário tornou Deus propício a nós. Ou seja, agora Deus olha para nós com a sua justiça. Ele olha para nós e ele não vê mais acusação contra nós, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, quem é que intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Ou seja, o olhar de Deus que antes nos via como condenáveis ou culpados, ele olha para nós e nos vê agora como justificados em Cristo Jesus. Então nós não temos mais uma sentença de morte sobre nós. Deus ele se tornou propício a nós. A sentença que foi estabelecida e que foi lançada sobre Cristo aplacou completamente esse juízo que viria sobre nós. Então, em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, nós somos livres da ira. E ele vai dizer, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A morte de Cristo, ela tem um efeito passado, ela tem um efeito presente e ela tem um efeito futuro. Todo aquele que em todo tempo confessar a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador da sua vida, ele, neste momento, ele será regenerado, ele será justificado. Neste momento, o seu escrito de dívida será rasgado e ele será de uma vez por todas justificado. E é estranho dizer isso, né? Eu já vi pessoas respondendo, né? De que você é salvo? Eu sou salvo do pecado, né? Aí outro vai dizer, não, eu sou salvo de mim mesmo, eu sou salvo do inferno. Nós somos salvos de Deus. Nós somos salvos de Deus. Porque quando nós pecamos, quando nós caímos no pecado, nós lançamos sobre a nossa própria cabeça a justiça de Deus. O juízo de Deus viria sobre nós. Mas Cristo na cruz do Calvário, ele tomou sobre si essa condenação que estava sobre nós. E agora nós somos livres. Você entende que o amor de Deus, por isso que Jesus vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, porque isso é até difícil de explicar. É Deus amando o mundo de uma forma tão extraordinária, que ele envia o seu próprio Filho, o seu unigênito, para morrer por nós, para que por ele nós pudéssemos ir até Deus, nós pudéssemos novamente ser ligados a Deus, ter comunhão com Deus e sermos livres da justiça que o próprio Deus tem sobre o mundo. Ou seja, em Cristo nós somos salvos de Deus
por Deus. Por isso Paulo vai dizer que ele é o próprio Deus, é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É Ele quem condena o mundo, mas é Ele quem nos salva do mundo. Uma metáfora rapidinha para ilustrar um pouquinho disso. Certa vez um rei muito imponente, ele governava o seu reino de uma forma, vamos dizer assim, quase que perfeita, né? As pessoas que viviam no reinado dele eram extremamente felizes. Não havia violência, não havia roubo, todo mundo vivia uma vida plena. E esse rei, ele era um homem jovem, forte, robusto, inteligente, e ele conduzia todas as coisas com muita sabedoria. Até que um dia, misteriosamente, apareceu um ladrão no seu reino. Alguém começou a roubar. E todo mundo ficou, que absurdo, neste reino nunca houve um ladrão e de repente alguém começa a roubar. O rei estabeleceu um decreto e ele disse o seguinte: olha, esse ladrão, se ele for identificado, nós iremos puni-lo com 20 chibatadas. Passou um tempo e novamente um roubo. E o rei ficou irado, ele falou: não, eu vou aumentar a sentença. Se esse ladrão roubar de novo e ele for identificado, ele vai sofrer 40 chibatadas. Passou um tempo, um novo roubo. Aí o rei falou: não, agora eu vou dar a sentença de morte. Se esse ladrão for identificado, ele vai ser punido com 60 chibatadas. Porque o rei sabia que 60 chibatadas ninguém era capaz de suportar, só ele. Porque ele era o homem mais forte do reino. Ele sabia que qualquer pessoa no reino dele, por 60 chibatadas, morria. Passou uns dias, descobriu o ladrão. O ladrão era a mãe dele. Aí o rei ficou desesperado. Ele falou: e agora? O que eu vou fazer? Eu decretei: se eu voltar atrás na minha palavra para salvar minha mãe, eu vou perder meu reino. Ninguém mais vai acreditar em mim. Eu não tenho como tirar a punição sobre ela. E aí chegou o dia de aplicar a sentença. Diz a história que a mãe, uma senhorinha já idosa, ela foi subindo na frente da tribuna que fizeram, chorando, triste, e o rei estava do lado, vendo a cena e pensando: o que eu vou fazer? Eu não posso voltar atrás. E aí a mãe dele se prostrou, e eu não sei se é Carrasco o nome, né? O responsável pelas chibatadas pegou o chicote para começar a sessão de tortura. Ele sabia que ela ia morrer, ela não ia aguentar nem 20. Quando ele pegou, quando o responsável pela execução da sentença pegou o chicote, o rei falou: espera um pouquinho. Ela estava abaixada, o rei foi, tirou seu manto, se deitou sobre as costas da sua mãe e falou: agora para bater. Aí todo mundo ficou olhando e ele falou assim: pode bater nela, pode bater. E o homem começou a bater, e todas as 60 chibatadas foram dadas no rei. E assim ele salvou a sua mãe, mesmo sem ela merecer. Ele aplicou a lei? Aplicou. Ele aplicou, a justiça foi feita? A justiça foi feita. É óbvio que essa metáfora ela não representa perfeitamente o que a Bíblia, o que Deus fez por nós, mas de forma didática, para que você entenda, e eu quero que você entenda isso hoje. A nossa culpa, ela inevitavelmente, ela tem que ser punida. Essa punição, ela é estabelecida pelo próprio Deus. Cristo, ele vem para se colocar à nossa frente e assumir a nossa culpa. Então, se nós fomos feitos culpados pelo nosso pecado, Cristo, ele nos fez justificados pela justiça de Deus. A sentença foi aplicada sobre ele, e sobre nós veio o perdão. Por isso, meus irmãos, nós somos culpados,
mas nós somos perdoados, nós fomos amados, nós fomos libertos, nós fomos justificados, e um dia nós seremos glorificados, porque se nós carecemos da glória de Deus, um dia nós estaremos diante dele, e a sua glória será sobre nós, e nós seremos glorificados para todos sempre. Por isso nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos bendizê-lo por toda a eternidade. Nós estávamos hoje na EBD falando sobre isso, eu falei, gente, no céu nós queremos a Cristo. É óbvio que as ruas de ouro são coisas maravilhosas, as mansões celestiais são coisas maravilhosas, os rios de cristal são coisas maravilosas. Eu anseio muito por ver tudo isso, eu anseio por ver alguns queridos que se foram, mas nós estaremos para todos sempre ao lado daquele que pagou o preço de sangue para que nós fôssemos justificados, para que Deus fosse feito propício a nós, para que de uma vez por todas nós fôssemos salvos, e não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Paulo vai dizer depois em sua carta, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e depois ele vai dizer, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer, estou certo de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não há absolutamente nada que possa fazer esta obra maravilhosa de Deus realizada em Jesus Cristo em nossa vida, que ela volte atrás. Deus, ele não vai mudar de opinião sobre os seus. Deus, ele não vai, amanhã ou depois, meus irmãos, não existe forma alguma de nós de alguma forma surpreendermos a Deus ou fazermos alguma coisa que o faça mudar de ideia acerca de nós. Nós fomos eleitos, nós fomos chamados, nós somos redimidos, nós somos justificados, regenerados, estamos sendo santificados e seremos glorificados para todos sempre em nome de Jesus. E eu espero que você tenha entendido isso. É amém? Deus, nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, não há palavras para agradecermos, porque o Senhor é tão grande, é tão extraordinário, é tão imenso o que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, por ter eliminado de nós a culpa, porque Deus, não temos como dizer que não somos culpados. Nós somos culpados, nós merecemos todo o juízo, todo o castigo. Deus, ele não seria injusto se ele nos deixasse perecer, se ele nos deixasse morrer, se ele nos mandasse para o inferno. Ele estaria fazendo a coisa certa. Mas em Cristo Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Ele nos deu um caminho, ele nos amou de uma forma tão grandiosa que nós não podemos sequer imaginar. É infinito, é insondável, é grandioso, é eterno. Ó Pai, por este amor, por esta redenção, por esta salvação, ó Pai, nós somos gratos, nós somos infinitamente gratos. Não há palavra em nosso coração, em nossa alma, não há nada que possa expressar a gratidão que há em nós por tão grande salvação, meu Deus. Não há nada que nós possamos fazer, meu Pai, para retribuir. O que nós podemos fazer é entregar a nossa vida por completo diante do Senhor. O que nós podemos fazer é nos colocarmos como humildes, humilhados aos seus pés, sabendo que em nós, ó Deus, por mais que não há absolutamente nada de bom que nós possamos oferecer, que até o nosso louvor, que até aquilo que fazemos, por melhor que seja, é ofensivo diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante da Tua perfeição, da Tua santidade. Mas, ó Pai, assim mesmo o Senhor nos resgatou, o Senhor nos aceitou na Tua presença. É o Senhor que nos aceitou, é o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que nos aperfeiçoa, que nos santifica, é o Senhor que nos fortalece. Sabemos que jamais abandonaremos esse caminho, porque na sua força, na força de Cristo, nós perseveraremos até o dia da volta de Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.